Essa é a aula 3 da disciplina de Gerência e Qualidade de Software. E na aula de hoje a gente vai falar sobre processos de software. Então, quais são as atividades de gestão de qualidade? Então, a gente vai ver durante essa disciplina várias atividades, vários processos importantes. Mas quais são eles? E mais que isso, como esses processos estão relacionados com os processos de desenvolvimento? Tem alguma relação? Como que isso tudo funciona em conjunto? Então, a aula de hoje a gente vai ver isso usando uma norma famosa, que é a norma 12207. Essa talvez seja a norma mais importante para a engenharia de software. Se você tivesse que escolher uma norma para ver na sua vida, seria essa. Essa daqui é a mais interessante. Ela fala de todos os processos que tem no desenvolvimento de software, mas não só no desenvolvimento, na aquisição, na manutenção, na operação de software. E é uma terminologia básica. O interessante dela é que ela vai definir os termos que a gente deve usar para evitar conflitos. Então, ela vai ter o consenso de quais são os processos que a gente tem em software e como a gente deve chamar eles. Então, as pessoas usam essa norma para quê? Bom, para definir a terminologia, mas pode ser usado também para você avaliar um produto. Falar um processo. Quais são os processos que a gente precisa ter? Quais são os processos que esse meu fornecedor tem que ter para ele conseguir desenvolver o software com qualidade? E também essa norma é usada como base para a melhoria de processo. Então, a gente vai ver que a norma define alguns objetivos e, para você melhorar o processo, você precisa atender esses objetivos, precisa ter os resultados esperados que a norma define. Essa norma ela considera software como um sistema. Vocês viram na disciplina de sistemas de informação qual é a relação entre sistema e software. E essa norma considera que sempre você vai ter um sistema e o software é só uma parte desse sistema. E o escopo dela é, como eu já comentei, aquisição, fornecimento, desenvolvimento, operação, manutenção e também o descarte. Então, uma hora o software vai ter que ser aposentado, ele vai ser descartado. A norma trata disso também. Sobre a nomenclatura. Então, existem vários termos relacionados com processo de software. Está aqui a definição de processo e a gente vai ver os outros termos em breve. Então, o que é um processo? Processo é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interagindo que eles vão transformar entradas em saídas. Então, o principal do processo é essa transformação. Ele vai transformar uma entrada, um conjunto de entradas em algum resultado que seja útil para alguém. Então, sempre você tem um cliente do processo. Outro detalhe interessante é que o processo tem que ter um objetivo. Você não faz o processo sem motivo algum. Então, tem um objetivo que você quer atingir. E esse objetivo, resultado que a gente vai ter do processo é de valor para alguma organização e essa organização não necessariamente é um cliente, pode ser algo interno, não é alguém externo, pode ser algo interno da sua própria empresa que vai usar esse processo. E esse processo pode cruzar várias fronteiras organizacionais, ele não necessariamente está fixo em uma empresa, um processo pode envolver várias empresas. Ainda sobre nomenclaturas, existem vários termos, o pessoal usa vários termos para falar sobre o processo e tem o conceito de estágio, fase, que no final das contas é o período de tempo que você vai executar algumas atividades. Alguns processos de desenvolvimento definem também o conceito de disciplina, que nada mais é que um conjunto de atividades relacionadas por algum motivo. Você tem também o conceito de atividade, tarefa, que é simplesmente uma quebra do processo. Você quebra o processo em várias atividades, uma atividade pode ser quebrada em várias tarefas. E aí, para cada tarefa, você pode definir passos. Então, que é a execução. Como que eu vou executar essa tarefa? Tem esse passo que eu faço, depois esse, depois esse. E aí você tem os procedimentos que envolvem a questão da tecnologia. Qual é a tecnologia que está sendo usada para executar esses passos? E, claro, quando a gente fala de papel, de processo, a gente fala de papéis. Então, tem alguém que está fazendo alguma coisa, é um papel naquele processo. Então, a gente não se preocupa com a pessoa especificamente, mas qual é o papel dessa pessoa no processo em questão. Então, você tem os responsáveis e os participantes do processo. Tem também recurso, que é alguma coisa que a gente vai usar para aquele processo, então, algo necessário para conseguir executar o processo. E tem um artefato, que é algo gerado pelo processo, seja alguma coisa intermediária ou seja o produto, que é um artefato, que é a saída do processo. O que a norma 12207 define exatamente? De todos esses termos que a gente viu, o que ela define? Ela só fala do propósito, então, qual que é o objetivo do processo, quais são os resultados esperados. Os resultados não necessariamente são artefatos.
mas são ideias, o que a gente quer obter. E quais são as atividades e tarefas. Então, a norma não trata do resto. Ela não fala quais são os passos que você tem que executar, ela não fala de procedimentos, ela não fala qual é o modelo de ciclo de vida de desenvolvimento de software que você tem que usar, não fala sobre os papéis exatamente que você tem que ter. Tudo isso depende de quem está instanciando essa norma. Então, para usar essa norma, não vai ter jeito, você vai ter que instanciar. Se ele não define tudo isso, alguém vai ter que definir. Então, você não pode chegar e falar, poxa, eu estou usando exatamente o que a norma definiu. Não dá para fazer exatamente, sem alteração nenhuma. Você vai ter que instanciar, você vai ter que mexer, você vai ter que colocar você vai ter que colocar os passos, vai ter que colocar os papéis. Então, a norma é simplesmente uma base para isso daí. E você vai adicionar tarefas também, atividades. A norma não define uma ordem das atividades. Ela simplesmente apresenta quais são essas atividades. E, claro, tem alguns processos que não são necessários em algumas situações. Então, dependendo do que sua empresa faz, alguns processos podem não fazer sentido. Então, vamos ver quais são esses processos. Está aqui, todos esses são os processos que a norma define. Ela define grupos de processo e a gente tem 4 grupos de processo e cada grupo de processo tem vários processos definidos. Vamos ver cada um desses grupos. Então, o primeiro grupo de processos são os processos de acordo, que tratam basicamente do acordo que a empresa tem que ter para contratar um software. Então, alguém vai adquirir um software, alguém vai fornecer. Então, esses são os processos de acordo. Tem também os processos organizacionais. Organizacionais, habilitadores do projeto. O que são esses processos? São os processos que a empresa precisa ter para conseguir desenvolver um software, fazer manutenção, operar. Então, de alguma forma, ela vai ter que ter esses processos. Por exemplo, você olha aqui, tem um processo de gerência de recursos humanos. Então, de alguma forma, a empresa vai ter que contratar gente, vai ter que treinar esse pessoal para conseguir realizar as atividades. Então, são processos essenciais que não tem como escapar. Tem também os processos de gerência técnica, que são os processos de gestão. De alguma forma, a empresa vai ter que gerenciar os projetos, algumas vezes de uma forma mais formal, outras vezes mais informal, mas a gestão vai ter que acontecer e tem esses processos definidos aqui. Por fim, tem os processos técnicos, que são os processos de desenvolvimento e que são os processos que a gente está mais acostumado a ver. Então, ela define vários processos técnicos e vocês vão ver que o mapeamento desses processos técnicos não é o mapeamento deles para as atividades que a gente está acostumado a ver, nem sempre é um para um. Então, quando você considera uma atividade de definição e análise de requisitos, existem vários processos da norma, da 207, que tratam disso. Tem processo de análise de negócio, definição de necessidades e dos requisitos stakeholder, e aí sim o processo de definição de requisitos do sistema e do software. Projeto também, a norma define processo de definição de arquitetura e de design. O de implementação, você tem implementação e, classicamente, quando a gente fala de implementação, de certa forma você tem que fazer teste e você vai fazer integração durante a implementação. Concordo que isso daí também é parte do teste, então é uma fronteira que você tem entre essas duas atividades aqui. E no teste você tem o processo de verificação e validação que tratam tratam de teste, mas vocês vão ver em uma aula futura que a verificação e validação é muito mais abrangente do que simplesmente teste, não é só teste. E também tem o processo tem implantação, atividade de implantação, que tem o processo de transição que a norma trata. Então, como conclusão, o que a gente viu o que a gente tem nessa norma? A gente tem todos os processos de software. E o interessante é que a 207 é só uma das normas. E é uma das normas de engenharia de software que a gente tem. E ela trata do processo. Existem outras normas que tratam de produto, então elas tratam de detalhes do produto. Essa daqui fala como são os processos. E a gente vai ver nas próximas aulas os principais desses processos que tratam de gestão da qualidade do software. E quais são esses processos? Bom, olhando para a norma, a gente consegue ver quais são os processos que a gente vai ver nessa disciplina. Então, a gente vai ver o processo de gerência da qualidade, é um processo essencial, a gente vai ver daqui a pouco. Tem também o processo de medição, o processo de garantia da qualidade, o processo de verificação e o processo de validação. Esses são os processos de qualidade de software. A gente também vai ver nessa disciplina alguns processos de gestão. Então, tem os processos de planejamento de projeto
e avaliação e controle de projeto, que a gente também vai abordar nessa disciplina. É isso. Até a próxima aula.